Oi pessoal, hoje eu vou trabalhar aqui com vocês o experimento 2, que é a determinação de densidade de sólidos e de líquidos, tá? Então, primeiramente, o que é densidade, né? Então, a densidade, na verdade, é uma propriedade física, né? E essa propriedade física, assim como outras, né? Elas possibilitam aí nós identificarmos uma determinada substância. Lógico, não apenas a densidade, unicamente a densidade, mas aliada a outras técnicas, outras propriedades, a gente consegue sim estar identificando as substâncias. Então, como é uma maneira, a gente possui uma maneira simples de estar determinando essa propriedade, a gente vai fazer uso dela, inclusive para utilizarmos já dos conhecimentos prévios que nós já tivemos lá no experimento 1, que foi com o uso das vidrarias para a fins de medida de massa, de volume. Então, dando uma continuidade desse conhecimento já prévio, a gente vai agora determinar a densidade, tá bom? Matematicamente, ela é definida como massa por volume, tá? Então, D é a densidade, M é massa e V é o volume. A densidade, geralmente, ela é dada em gramas por ml, às vezes pode vir também em quilogramas por litros, né? E a massa, no geral, é em gramas e o volume ml ou centímetros cúbicos, que são equivalentes, né? Bem, já antecipando com relação à elaboração do relatório, o que eu vou já pedir para vocês? Porque aqui não vai haver tempo suficiente para estar falando sobre, abrir mais o espectro sobre esse assunto, sobre esse tema, densidade, né? Mas aí, para nós fazermos aí uma contextualização do uso da densidade em atividades do cotidiano, né? Lá na introdução eu gostaria que vocês fizessem uma pesquisa sobre a aplicação da densidade em alguma utilidade tecnológica. Um exemplo, né? Nos postos de combustíveis é comum haver um densímetro para que o consumidor, né, possa averiguar a densidade, né, da gasolina, né? E porque é passível de adulteração, enfim. Então existe sim uma densidade que é normatizada por legislação federal, né, para fins de garantia do direito do consumidor na compra daquele produto. Então existe sim a aplicação da densidade, ela é fundamental nesse dispositivo tecnológico, tá? Então eu gostaria que vocês fizessem aí uma abordagem sobre isso, inclusive para a gente poder perceber que uma propriedade física que é relativamente simples de determinar como nós vamos ver aqui no laboratório e que, no entanto, tem uma utilidade bastante interessante. Bom, aqui, só para antecipar que lá no roteiro a gente vai trabalhar que vamos fazer o quê? Determinar a densidade de sólidos e densidade de líquidos, né? Daí, os líquidos serão água, etanol e hexano, tá bom? Então aqui eu já estou colocando as estruturas da água, do etanol e do hexano, só para nós percebermos as diferenças que há entre eles, tá? Porque isso vai ser fundamental também na hora de discutir os dados, né? Por que a água tem a densidade X, o etanol tem a densidade Y, o hexano tem a densidade Z, ou seja, são densidades bem diferentes, e o porquê disso. Tudo começa com a estrutura desses materiais, né? Estruturas essas que vai possibilitar essas substâncias terem interações intermoleculares diferentes, tá? Aqui no caso da água, se vocês ainda não começam, não sei até que ponto vocês já têm o conhecimento relacionado às forças intermoleculares, mas aqui ao longo do curso vão se deparar isso ainda aqui mesmo na disciplina de Química Geral. Em relação a isso, né? Então, no caso da água, só falando bem brevemente, né? A força termolecular atuante, no caso, são as interações de hidrogênio ou ponte de hidrogênio, como é comumente chamado também. Aqui no caso do etanol, a gente tem, a molécula também tem essa possibilidade de fazer interações de hidrogênio e essa outra parte da molécula, ela pode também aí fazer interações do tipo força de London, né? Aqui também, ó, essa molécula, o hexano, é uma molécula que a gente pode dizer que é totalmente apolar, né? Não tem nenhuma polaridade, ou seja,
Não tem átomos aqui na molécula que atribui a ela, que possui uma eletronegatividade significativa para que haja uma polaridade também significativa. Então acaba que a molécula ela é apolar, né? Não tem polaridade expressiva. Portanto, o tipo de forças intermoleculares atuantes aqui são totalmente diferentes do que acontece aqui. Neste caso, vai ter as forças de London, que a gente chama, né, que são interações muito, muito fracas. Tá? Então, tudo isso, quando a interação é forte, as moléculas estão mais próximas, né? Há uma coesão maior ali e acaba que se pacotam melhor. Quando eu tenho moléculas que que interagem relativamente com forças relativamente fracas, elas estão mais distantes, ocupam mais espaço, né? Então acaba que eu tenho menos moléculas considerando o mesmo volume, né? Então tudo isso são observações que vocês devem estar atentos, fazer uma leitura apropriada sobre o assunto para discutir melhor os dados que vocês vão obter, tá bom? E agora, nessa próxima etapa, eu vou estar mostrando para vocês o desenvolvimento do experimento. Então, gente, a lista aqui de materiais e reagentes, né? Então, nós temos aqui, ó, a proveta, o becker, balança aqui do lado, a água destilada, hexano e etanol e os cubos, né? Estes são os cubos, tem alumínio, ferro, o estanho vai ser cortado, depois eu mostro aqui as alterações que aconteceu, zinco, chumbo, cobre, borracha, madeira, os Erlenmeyer, um conjunto de 9. Então, como eu disse, né, o conjunto de 9 Erlenmeyers. Cada conjunto de 3 vai ser para medidas de água, um para etanol e outro para hexano. Pipeta Pasteur e as pipetas volumétricas. Nós temos aqui 3 pipetas volumétricas, um para cada solvente. Pera, o material de descarte e o Erlenmeyer maior com o termômetro. Bem, então aqui, ó, pode só mostrar aqui. Aqui são os materiais e reagentes. Lá no SIGA, conforme o material que está lá, ele está com essas alterações, que não tinha incluído todos esses outros aqui, tá? Esses que estão em azul, em rosa, tá bom? Vocês incluem aí no relatório. Bom, indo para o experimento, ele pede aqui, pode abrir. Então, indo aqui para a parte experimental, primeiro é a densidade dos líquidos, tá? E aí, o que acontece? Os líquidos, os materiais em gerais, a sua densidade ela é vulnerável com relação à temperatura. Tá? Então, o mesmo material, dependendo da temperatura, pode apresentar densidades diferentes. Então, por isso que é importante, igual pede o mundo inteiro, que primeiramente nós verifiquemos qual que é a temperatura ambiente, a temperatura em que esse experimento vai estar sendo realizado, tá bom? Então, ele pede que a gente coloque aqui um Erlenmeyer de 125 ml, adicionamos até uma certa metade do volume, né? E com água, e na sequência, então já coloquei água aqui até quase metade do Erlenmeyer, inserir aqui um termômetro, tá? Então ele já estava aqui mais ou menos uns 5 minutos, eu já posso estar conferindo a temperatura. Então fazendo a conferência aqui, ó, gente, olha, tá dando exatamente 25 graus, tá? Então 25 graus. Se quiserem averiguar, não sei se está aparecendo bem para vocês aí, se dá para ver bem, tá? Então 25 graus. Então anotem, porque esse é o experimento, vocês têm que especificar que essas densidades foram realizadas sob essa temperatura. Pois bem, partindo agora para o item A, né? Pesar ou tarar um Erlenmeyer de 50 ml limpo e seco. Eu vou explicar aqui o experimento. E aí, na sequência, nós vamos pegar 10 ml, eu vou começar com a água, tá? Vou pegar 10 ml de água usando a pipeta, que já está aqui etiquetada com o nome água.
Vou colocar aqui a pera. E pegar 10 ml de água e colocar lá no Erlenmeyer e fazer uma pesagem. E vou fazer as respectivas anotações dos valores obtidos, tá certo? Então vamos lá. Eu vou primeiramente colocar água aqui, isso aqui é uma piceta para quem ainda não assistiu a primeira aula. Por que eu estou fazendo isso? Não é prudente, não é adequado eu abrir a piceta e tirar a água daqui de dentro, tá? Eu sempre coloco no outro recipiente para poder fazer a retirada do líquido. Pronto, agora aqui aqui uns 10 ml já prontinho. Vou rodar aqui. Aqui na balança, gente, deixa eu pôr isso aqui pra cá para ficar melhor de visualizar. Então eu pus aqui o Erlenmeyer. Ele pede no roteiro que ele pesar ou tarar. Eu vou tarar porque essa balança, ela possibilita isso, tá? O que eu vou tarar é descontar a massa do recipiente, tá bom? Então, tarei, zerou, pronto. Agora eu vou acrescentar os 10 ml de água no Erlenmeyer, ok? Pronto, fechou. E anoto o valor obtido. 9,9517. Então já venho aqui. Aqui 9,9517 gramas, tá? Então esse experimento a gente vai ter que fazer 3 vezes com a água, 3 vezes com etanol e 3 vezes com hexano, tá bom? E outra coisa, o roteiro pede que vocês façam, que esse experimento seja realizado, os dados tenham apenas 2 casas decimais aí de precisão. Então acaba que vocês vão ter que fazer o arredondamento, tá? Eu vou fornecer os dados conforme a balança está dando ali, como ela tem 4 casas decimais, eu vou fornecer os dados completos. Mas eu quero que lá no roteiro, ou melhor, lá nos dados do relatório, vocês façam arredondamento para apenas 2 casas decimais após a vírgula aqui, tá? Conforme vocês já viram lá na teoria a respeito de arredondamento. Pronto. Feito isso, agora eu vou proceder mais 2 medidas, igual eu fiz nesse experimento aqui, para obter M2 e M3. Aqui, ó, já é a segunda medida de água. Nove 9,9780. Aqui, gente, é a terceira medida de água. (9,9609). Então, pessoal, estes aqui foram os dados da água M1, M2 e M3. Daí vocês depois vão tirar a média desse valor e é essa média que vocês vão utilizar como o resultado da medida de massa, ok? Agora, nós vamos... esse resultado que eu falo, porque a gente tem lá a tabela, aqui tem a tabela no verso do roteiro, né? Na página 2, tem a tabela 1, que vocês devem preencher com os dados referentes às densidades dos líquidos. Então, os volumes que vocês vão utilizar, que a gente está utilizando, são 10 ml para água, 10 de etanol, 10 de hexano, né? Então, como foram obtidos, no caso da água, foram 3 medidas, vocês vão tirar a média e esse valor
da massa obtida, a massa média obtida, e que vocês vão acrescentar aqui, tá bom? Vocês vão fazer a conta e colocar aqui. Lembrando que com apenas 2 casas decimais, vocês vão arredondar isso aí antes. Bom, agora nós vamos fazer o mesmo procedimento feito com a água, agora só que usando o etanol, tá ok? Bom, aqui está o etanol. Essa é a pipeta que eu vou usar com o etanol, já está tudo acertadinho aqui. E vou pegar então esse volume. Esqueci uma coisa. Agora eu vou aqui. Esse aqui era para ter feito antes, mas tudo bem. Eu vou colocar o frasco. Vou tarar, ou seja, descontar a massa. E vou então acrescentar o volume. Resultado: sete vírgula oitenta 7,8065. Então, gente, o etanol, o primeiro frasco que nós fizemos a primeira medida, então, ó, concluiu, já vai lá e descarta no frasco adequado, tá? Porque o etanol, como ele é volátil, para não haver perdas, né? É porque esses reagentes, todo o material que a gente trabalha aqui no laboratório, nós buscamos fazer o uso e também dar a destinação adequada para os resíduos, tá? Então, por isso que todo material, esses materiais não podem ser descartados na pia, tem que fazer o uso adequado desses resíduos. Bom, agora vamos fazer a pesagem da segunda massa do etanol, tá? 10 ml de etanol. Então já está aqui o R+, já tarei. Peraí. Aqui então o resultado: 7,8308. Então esta é a terceira medida do etanol. Sete vírgula oitenta 7,8069. Agora nós vamos ver aqui a massa da primeira medida do hexano, 10 ml de hexano, tá? Pra fechar aqui, porque o hexano é muito volátil, gente, tem um cheiro bem forte. Então, a massa obtida, 10 ml de hexano, foi 6,6043. Então, aqui, peraí.
tá querendo segurar bem agora, eu vou fazer o seguinte, vou tirar aqui o frasco, como ele já tá tarado, não tem problema, eu posso tirar fora. Vou acrescentar bem aqui logo. Gente, 6,5881. Isso aqui, pessoal, já é da terceira medida, tá? Da Kissano. M3 da Kissano, 6,6049 gramas. Então, gente, os resultados da densidade de líquidos para todos os solventes utilizados, água, etanol e hexano, tanto aqui 1000 M2 para os 3 solventes, tá? E aí, só lembrando para vocês fazerem o arredondamento para apenas 2 casas decimais, vocês vão tirar a média disso daqui, e aí, na hora de preencher aqui, a tabela 1, então o volume usado foi 10 ml, né? Vocês vão colocar a massa média obtida, como eu já falei previamente, e a partir da razão, densidade, nós já vimos que densidade é igual a massa por volume, então a razão massa por volume vai ter a densidade aí em gramas por ml, tá? Agora nós vamos para o experimento de densidade dos sólidos, ok? Então, indo aqui. Então, estes são os metais, né, que nós vamos estar utilizando, os metais não, os cubos que nós vamos estar utilizando, né, conforme a lista que eu mostrei para vocês lá bem no início dos cubos, tá bom? Então eu vou estar pesando aqui cada um deles e já fazendo a anotação das massas obtidas aqui na folha, na tabela 2, ok? Então, o ferro, a balança já estava tarada, né? Então, ferro aqui. Massa 11,4094. Eu vou fazer a pesagem aqui de cada um deles, daqui a pouquinho eu já vou apresentar a tabela completa com as massas de cada um desses cubos, tá ok? Isso. Então, pessoal, essa aqui foram as massas obtidas. Eu só queria fazer uma correção. Aquela massa lá de 7,8631 que eu falei agorinha, na verdade é... Perdão, gente, Então, como eu ia falando, né? Aquela massa de 11,4094 que eu tinha falado que eu tinha atribuído ao ferro, na verdade não é o ferro, tá? Até risquei aqui, ó. Na verdade é o chumbo, 11,4094. O ferro é 7,8631, tá? E aqui está a anotação dos demais valores para os demais elementos e materiais, né? No caso a borracha aqui, a madeira que eu incluí, tá ok? Agora nós vamos para a medida de volume, certo? Vamos lá. Peraí, não. Então, gente, a parte do volume, né? Vamos lá. Pede aqui no roteiro, no item C, colocar cuidadosamente cada amostra metálica dentro da proveta. Cada amostra dos cada cubo, né? Dentro da proveta, contendo um certo volume de água, né? E aí a gente deve, na real, o que temos que fazer? Colocar um certo volume conhecido de água, eu acrescentei 5 ml de água.
e na sequência eu vou adicionar o cubo aqui dentro. E qual que é a ideia? É que é ver se está 5, depois que eu acrescento o cubo, qual que foi o volume final obtido, tá? Então acaba que o volume do cubo vai ser quem? O volume final, depois que eu pus o cubo, menos o volume inicial, que é o que estava antes do cubo, tá? Então acrescentando aqui o cubo de alumínio, estava em 5 ml, agora está dando 6 ml, tá? Se você verificar aqui bem de pertinho na proveta, tá? Cada menisco desse representa 0,5 ml, tá? Para essa proveta aqui. Então estava em 5, vocês percebem, foi para 6, né? Então, 6 menos 5, 1 ml, tá? Então, o volume obtido aqui com o cobre, com o alumínio, foi 1 ml. O valor 1, tá? Mas aí eu vou falar uma coisa para vocês, para encurtar caminho, para termos que fazer de 1 por 1 aqui na proveta, tá? Encurtar caminho que eu quero dizer, tem uma forma mais simples de estar fazendo isso e chegarmos no mesmo resultado, a partir da seguinte percepção. Nós podemos observar aqui, ó, que todos esses cubos possuem o mesmo tamanho, tá? Se nós fôssemos utilizar uma régua, vocês iriam chegar a essa mesma constatação, tá? Então, pegando aqui o cubo de madeira, então, medindo aqui com uma régua, tem 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro de largura, um de comprimento, um de altura e um de profundidade, tá? 1 centímetro. Então, daquilo que a gente já aprendeu lá na matemática, né? A respeito de determinação de volume de algumas, sei lá, de alguns materiais geométricos, de geometria conhecida, um cubo, sei lá, um cone, enfim, qualquer outra coisa. No caso do cubo, só desenhando aqui pra vocês, tá? Pra ficar um pouquinho mais... Pode mostrar aqui desenhando? Pode mostrar daqui. Então, gente, olha só. Desenhando o cubo aqui, bem rapidinho. Então, igual vocês viram, né? Então, aqui tem 1 centímetro, tá? A altura também ela vai ter 1 centímetro. E essa profundidade aqui, ó, isso aqui também tem 1 centímetro, tá? Resumindo a história, o volume é igual a altura vezes comprimento vezes profundidade, então seria o quê? 1 centímetro vezes 1 centímetro vezes 1 centímetro, que é igual a 1 centímetro cúbico, tá? Se vocês verificarem lá as regras de conversão de unidades, unidade de medidas, por aí vai, 1 centímetro cúbicos equivale a 1 ml, tá? Então, todos esses cubos que têm os mesmos comprimentos de arestas, eles apresentam, então, um volume de 1 centímetro cúbico, que equivale a 1 ml, tá? Então, resumindo a história, que aqui vocês vão acrescentar, ó, o ferro é 1, todo mundo aqui é 1, tá? Tudo é 1. Tudo é 1, e tudo é 1, e tudo é 1, tá? Então, para encontrar a densidade, você já tem elementos suficientes aqui, que são os dados de volume, que é o ml para todos, e a de massa aqui. Então, agora dividindo a massa pelo volume, usando essa mesma equação, vocês então terão como achar as densidades de cada material. O que eu chamo a atenção aqui só um instante, para mim. Então, gente, o que eu chamo a atenção aqui, né? Que vocês vão obter os dados finais aqui, que são as densidades. Isso aí continua sendo os dados. A questão é como discutir esses dados. Esse é um dos pontos mais importantes do relatório, tá?